Olá, gente! Essa é a nossa 18ª entrevista aqui para o IGTV do Logepa e hoje nós vamos continuar na série Formação de Professores de Geografia, entrevistando o professor Josias Barros, que é doutorando na Universidade Federal da Paraíba e é professor de Geografia no Instituto Federal da Paraíba, no campus Esperança. Josias Barros estuda as relações dos professores de Geografia recém-formados e é sobre isso que vamos falar um pouco hoje. Vamos conhecer o nosso entrevistado e ir para a nossa primeira pergunta. Professor Josias, como você vê o desenvolvimento das habilidades do recém-professor de Geografia em sala de aula? Eu gosto de tecer minhas reflexões concernentes às habilidades do professor de Geografia em início de carreira dentro de uma perspectiva do dever. Primeiro, porque eu entendo a docência como uma profissão em dever. Segundo, porque são profissionais que estão em processo de constituição identitária. Então, quando esse professor inicia a carreira, que ele se torna o responsável pela formação geográfica escolar de seus alunos, as habilidades que eles acabam mobilizando no espaço da sala de aula têm muito a ver com as itinerâncias formativas que eles experienciaram ao longo da vida. Como, por exemplo, rememora algumas experiências de alguns professores que eles trazem como referência no processo de escolarização, eles trazem referências dos professores da universidade, diante do contexto espaço-tempo que estamos imersos, eles acabam também recorrendo a algumas experiências que eles adquirem ao momento que eles começam a pesquisar videoaulas e etc. Eles trazem consigo elementos do contexto da sala de aula, da cultura escolar, da relação com os pares. Então eu entendo que são modos de fazer que circulam por entre e através das referências e que vai depender muito do momento, da condição emocional, da pluralidade, do movimento da turma. Então são profissionais que estão em processo de continuidade de determinados processos, mas também de descontinuidades. São professores em devir, como eu sinalizei inicialmente, e são professores que acabam trazendo elementos da geografia escolar muito dentro de uma perspectiva de formar criticamente. Então essa ideia de uma geografia crítica entra muito em cena, mas se depara também com modos de geografia pensados e já articulados no contexto da escola, a partir das influências dos pares, assim como formas de pensar geográfica que são concebidas a partir das lentes que eles leem o mundo. Então, esse professor que está em início de carreira, eles acabam trazendo e mobilizando modos de saber e fazer no espaço da sala de aula plurais, circulares e em constante movimento. Como você percebe a formação inicial desse professor de Geografia, ou seja, na universidade, com a sua prática desse professor em início de carreira em sala de aula? Quando lançamos um olhar sobre a formação inicial do professor e a prática pedagógica no contexto da sala de aula, a gente entende que nessa relação existem aproximações, mas também existem distanciamentos. Nos dizeres de alguns professores, a universidade ela não formou para uma pluralidade de alunos que eles são heterogêneos, que eles são diversos, que eles são contraditórios. Então, é muito comum os professores reclamarem que a universidade forma dentro de uma perspectiva do aluno ideal e quando eles entram na sala de aula, a realidade é outra. A sala de aula ela é complexa, o movimento se contorna por outras vertentes. Então, não queremos dizer com isso que a universidade não forma de forma eficaz o professor, até porque é na universidade que se produz a profissão docente, assim como é na universidade que se dá o plano da afirmação e no reconhecimento público da profissão docente. O que eu estou querendo dizer aqui é que muitos professores em início de carreira acabam concebendo uma formação geográfica escolar no contexto da sala de aula para os seus alunos, muito a partir de outras experiências, como eu sinalizei anteriormente, não necessariamente dentro de um reflexo formativo da universidade, porque eles entendem que a universidade muitas vezes não trabalha com o campo real, com o campo do que a sala de aula de fato é e apresenta. Então, esses distanciamentos acabam por reverberar em modos de professores imitar outros referenciais
e não somente conceber uma perspectiva formativa que poderia ser contemplada a relação teoria e prática no processo formativo e que, à medida que entrasse no contexto da sala de aula, essa situação ela fosse minimizada, considerando que esse professor já tivesse o reconhecimento do que de fato é a sala de aula e qual geografia trabalhar, fazendo uma melhor aproximação entre a geografia que é ensinada na escola, dentro de uma perspectiva de pensar a aprendizagem do aluno, e aquela geografia acadêmica que é problematizada, discutida e refletida no contexto da universidade. Para concluir a entrevista, vamos fazer aquela pergunta que estamos fazendo para todos nessa série. Josias, para você, o que é ser um bom professor? Essa questão me deixa um tanto reflexivo, porque para a gente pensar o que é ser um bom professor, se faz necessário a gente também se refletir, até para a gente se entender, para a gente saber como é que a gente se interpreta, para a gente saber como é que a gente se concebe e, consequentemente, para a gente entender o porquê a gente se narra da forma que narra. Então, quando eu penso o que é ser um bom professor, a primeira coisa que eu vou pensar é: ser um bom professor tem que ser um profissional em construção. Um profissional em construção porque a docência ela lida diretamente com a formação do outro, e a formação do outro ela exige respeito, ela exige respeito às diferenças, respeito às identidades, respeito à pessoa humana, à dignidade humana. Então, longe de pensar numa ideia romantizada e idealizada da docência, até porque o próprio Bernard Chaloux já vem dizer que o professor é um profissional da contradição. Então, se ele é um profissional da contradição, ele tem que estar em construção para entender suas próprias contradições, a contradição do outro, para a partir de então ele refletir sobre o processo formativo. Então é necessário que seja um professor que reflita, que pesquise, um professor que esteja atento às demandas dos seus alunos, que entenda que a formação individual e a formação coletiva ela se dá de forma diferenciada, que existe tempos de aprender, ritmos de aprender, que nós temos um modo de interpretar a vida, de interpretar a docência muito particular. Então é preciso respeitar o outro, respeitar toda a dinâmica formativa do outro. Então, ser um bom profissional, ser um bom professor, primeiro, responsabilidade humana, responsabilidade social, responsabilidade consigo mesmo, porque é uma profissão que tem uma responsabilidade social intensa. Então, eu concluo essa resposta dizendo que ser um bom professor é querer ser um profissional em construção, é tornar-se um profissional em construção. Hoje nós aprendemos muitas coisas, inclusive de que para ser um bom professor é importante autoavaliação e que a gente consiga realmente continuar construindo juntos para que a gente transforme realmente essa educação em sala de aula. E isso começa assim na formação inicial dentro da universidade, com a ajuda dos professores que são formadores de outros professores. Então, fica aí a entrevista, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, porque é essa forma que a gente encontrou de vocês ajudarem o LOGEPA. Até a próxima entrevista. Tchau!